Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e vim falar um pouquinho hoje sobre um post que eu vi ontem à noite num perfil especializado em donos de restaurante. É um perfil muito grande em que as pessoas acabam acompanhando lá para poder ter dicas de marketing, de gestão sobre restaurante. Eu não sou público interessado do ramo, eu não tenho restaurante, nem pretendo ter, mas eu acompanho o dono do perfil porque eu gosto da forma como ele dá dicas de negócios ali e ele é um parceiro meu da mentoria. Então eu acabo acompanhando para ver o que está acontecendo. E alguma coisa me chamou a atenção. Ele colocou um print de um restaurante lá no iFood. E nesse print a pessoa tinha dado uma estrelinha de avaliação e dizia que tinha tido uma experiência terrível, que não ia comer mais, que não tinha conseguido comer a comida, que não tinha conseguido não queria comer a comida que tinha recebido e que estava avaliando com uma estrela só, porque ele tinha pedido nas observações para colocar o feijão por cima do arroz, no prato que ele havia pedido, e não veio desse jeito. Então, para que servia o campo de observação? Que ele tinha ficado decepcionado e que ele não ia mais comprar. Ok, num primeiro momento você olha e fala, pô, que cara exagerado, né? Que cara crica. E as pessoas estão com muito mimimi e estão reclamando de tudo. E no primeiro momento eu também penso isso, é muita frescura, não deixaria de comer. Mas quando você pensa a respeito de atendimento ao cliente, né? E eu vi várias pessoas, vários donos de restaurantes escrevendo ali, inclusive coisas, palavrões ou coisas assim terríveis, xingando o cara como se fosse um cliente deles. E aí eu fico pensando, poxa, tem algumas reflexões que caem a ficha aqui, né? Primeiro é o seguinte, é um ramo, né, que tem muita concorrência, que vive precisando inventar coisas para poder melhorar, né, a produtividade deles, melhorar o lucro deles, sem ter que repassar isso para o ticket. Mas eles não percebem que você pode cobrar até um pouquinho mais se você atender um cliente do jeito que ele quer. Então eu tenho um exemplo meu aqui. Eu sempre que vou tomar um café, faz muito tempo que eu não faço isso por causa da pandemia, mas sempre que eu ia tomar um café numa padaria, um café expresso, por exemplo, que fosse com leite de manhã, se eu estivesse tomando um café da manhã, o meu café da manhã eu sempre pedia para colocar o leite totalmente frio, porque aí eu tomaria o café com leite morno. Eu não gosto de queimar a boca, eu odeio comidas e bebidas muito quentes. E de vez em quando, com muita frequência, o atendente no balcão da padaria erra o meu pedido. Mas assim, eu tenho que esperar um tempão para esfriar para poder para poder consumir, né, o café com leite ali. E é assim, é uma preferência minha, né? De repente eu sou muito sensível ou não sou sensível, só sou fresco mesmo, não quero tomar o café daquele jeito. Às vezes eu prefiro tomar ele totalmente frio do que ter que dar instrução para a pessoa e a pessoa não segue. É simples demais. E parece só uma frescura do cliente, mas é um pedido dele. Adivinha quais são as padarias que eu prefiro ir? As que os caras sabem seguir as minhas recomendações. É tão simples. O cara não precisa fazer tudo às pressas ali. Ele pode fazer com calma e não esquecer de mim, né? E atender do jeito que eu pedi. Me traz, sei lá, um pão na chapa com... Eu quero que esquente o verso do pão, não só a parte da manteiga. Me traz um pão na chapa prensado, coloca uma prensa em cima. Ou me traz o café com leite frio, totalmente frio. Ou, sei lá, com mais ou menos, leite morno. É preciso você entender o que o cliente pede. Porque se você não quer fazer as vontades do seu cliente, alguém faz. E você não precisa
cobrar o mesmo preço para fazer as coisas, os pedidos especiais. Você pode cobrar um pouco mais. Só que, assim, eu prefiro pagar mais nos serviços e produtos quando eu sou bem atendido, quando fazem do meu jeito, quando eu sou atendido do jeito que eu quero, que eu gosto de ser atendido, e isso custa mais. Só que os comerciantes, eles estão, como alguns dos donos lá, muitos, a maioria dos comentários que tinham nesse post, falavam que era frescura, que não ia atender nem ferrando, que não queria ter cliente assim. Mas eles não percebem que isso é uma oportunidade de mercado. E isso, como eu falo sempre em algumas coisas aqui, a gente precisa se ligar, a gente precisa começar a prestar atenção nesses detalhes, porque quando a gente se fecha para esse tipo de oportunidade, depois não adianta reclamar. Aí depois fica, putz, eu não consigo diferencial de mercado, o que eu faço para me destacar e tudo mais. Um atendimento diferenciado é o atendimento que você percebe que o cara, o cliente, pode ter essas necessidades. E você não precisa achar ele fresco, falar mimimi ou qualquer coisa do tipo. Simplesmente atenda ou não atenda esse cliente. Mas para você atender esse cliente, você pode cobrar mais, inclusive. Isso é uma oportunidade. E as pessoas que têm, com frequência, visto essas coisas como obstáculos para o negócio delas, elas não conseguem perceber que são oportunidades. Então, está na hora de ter um pouco mais de maturidade nos negócios, né? Da gente entender que tem oportunidade vestida de problema, sabe? De obstáculo o tempo todo. E basta você estar mais atento às coisas. Para de ver o copo meio cheio, para de ver problema. Quando você vê um brinquedo quebrado, você precisa olhar para o brinquedo quebrado. Quando a pessoa traz para você, sei lá, você tem uma assistência técnica e um drone quebrado, é uma oportunidade para você, cara. Você tem o cliente trazendo o drone para você consertar. Se ele não quebrasse, se não fosse um problema para alguém, não seria uma solução para você, né? Você pode reclamar que está chovendo, ou você pode vender guarda-chuva para quem está saindo na chuva, cara. Então, sabe, tá na hora de a gente começar a ver mais essas coisas como oportunidades. E esse exemplo do restaurante foi muito legal, porque eu até escrevi lá, fiz um textão lá explicando, vê isso como oportunidade, de repente vocês podem oferecer isso como diferencial. E aí tem cara falando lá, não quero nem fudendo atender cliente desse jeito. É isso. Você não percebe que um restaurante que cobra carérrimo nas coisas, ele se preocupa com esse tipo de detalhe. Ele não precisa gastar mais no produto dele. Ele só precisa de alguns cuidados que não custam nada, simples, para atender o cliente do jeito que ele quer. Eu prefiro ir nos estabelecimentos que me atendem como eu quero. Um exemplo que é sensacional é o Pão de Açúcar, o supermercado Pão de Açúcar. Eu, quando vou lá, gosto de ser atendido. Ele é mais caro, mas eu adoro o atendimento do Pão de Açúcar. Por quê? Se você vai talvez você já tenha passado por uma experiência dessa. Me conta aqui se você passou, me fala de algum exemplo, né? Que você tenha passado, bom ou ruim. Mas talvez você se lembre. Se você vai num Pão de Açúcar e pede para um funcionário que está lá repondo algum produto numa prateleira, pergunta para ele onde fica a fila onde eu encontro aqui o desinfetante. O cara está na fila de bebidas, ele vai atravessar o supermercado inteiro para te mostrar onde é a prateleira, mas ele te leva até lá. Isso é uma coisa que eles fazem sem cara feia e é uma coisa que encanta o cliente. Essa forma de atender encantando o cliente é importante da gente fazer. E se você não tem saco para isso, você está no lugar errado. Você não pode estar no comércio. Você tem que entender que encantar o cliente é importante. Claro que tem cliente que não merece, né? O cara não te respeita, aí é outra história. No caso desse cara do arroz e feijão, não é que ele não respeita o outro lá, tá? Ele foi exagerado colocando uma estrela. Sei. Quem julga? De repente o cara tá, sabe, puto da vida, já com um monte de coisas, ainda manda um negócio que para ele é muito simples, e realmente é muito simples, né? Tenha cuidado com o pedido. Porque se eu perguntar antes para você,
Se você ganhasse mais, você teria mais cuidado com o pedido? Com certeza a resposta seria sim. Então, se o cara do estabelecimento lá que atendeu no iFood, que deve estar insatisfeito por causa das taxas e tudo mais, pensasse nesse tipo de coisa, eu preciso atender o meu cliente, isso precisa ser o meu diferencial, ele não estava vendo isso como um problema. E aí, ele faria a coisa funcionar diferente. Pensa nisso. Agora, pô, me explica aqui, me diz aqui, comenta o que você pensa, o que você acha, se você já passou por isso. Eu preciso de um feedback também, né? Então eu vou começar a reclamar de você também. Vou dar uma estrelinha só pra você. Valeu, abraço.